Você sabia que no dia 8 de abril se comemora o Dia Internacional Romani, uma data marcada pela resistência, pelo orgulho e pela luta da etnia cigana em todo o mundo. E no Brasil, essa luta passa pelo ativismo, pela justiça, contra o preconceito e pela preservação da identidade cigana. Foi em 1971, na Inglaterra, que o primeiro Congresso Internacional Romani estabeleceu o dia 8 de abril como marco da identidade cigana. Isso justamente porque o Congresso, reunindo ciganos de diversos países do mundo, ocorreu justamente no dia 8 de abril. Nesse evento foram oficializados a nossa bandeira e o nosso hino. Desde então, essa data é símbolo de visibilidade e resistência para os grupos de etnia cigana no mundo inteiro. Se quiser conhecer melhor a história de como surgiu a bandeira e os fatos que envolveram esse primeiro congresso, clica aqui nesse card que eu estou deixando para vocês, um vídeo maravilhoso. No Brasil, o ativismo cigano tem enfrentado séculos de estigmas. E há uma confusão no Brasil por parte de alguns ciganos que confundem o que é ativismo, acreditando que ativismo é simplesmente levar a bandeira cigana para um evento público. Não, o ativismo cigano é muito mais profundo do que isso e deve ser muito mais profundo do que isso. E duas ações da Embaixada Cigana mostram muito bem a força dessa mobilização. A primeira delas, a representação no Ministério Público contra o dicionário Wise, e a segunda contra o apresentador Luciano Faccioli. O dicionário Wise define cigano como sinônimo de trapaceiro, vigarista e mentiroso. Isso mesmo, um dos principais instrumentos da língua portuguesa no Brasil reforça o preconceito contra todos os grupos ciganos. E em 2009, um membro da Embaixada Cigana em Minas Gerais, chamado Kleiber Fernandes Machado, cigano do Grupo Calon, acionou o Ministério Público Federal exigindo a retirada desses termos discriminatórios e pejorativos. Aconteceu assim. Eu estava retornando de uma viagem internacional e recebi um telefonema justamente desse membro muito querido em Minas Gerais, e ele disse que estava pretendendo entrar com representação no Ministério Público Federal contra o dicionário. E, obviamente, se ele tinha o apoio da Embaixada Cigana, o que de pronto ele obteve, porque a resposta, obviamente, teria que ser sim. Durante esse período que se estendeu até 2012, houve muito tumulto nas redes sociais, no sentido de pessoas que defendiam a prevalência das informações pelo dicionário Wise, geralmente pessoas ligadas ao meio acadêmico, e também pessoas que eram a favor da retirada desses significados pejorativos. Mas o que acontece? Essa representação não teve um final feliz para nós ciganos, pois o dicionário Wise não mudou nada, principalmente o online, que ainda traz esses significados que você pode conferir nessa imagem. No item 3, pode-se ler, eles colocam até o ano de 1789, quase apagado, e dão aquele destaque, já em negrito, para dois pontos, aquele que engana com arte, sutileza e bons modos. No item 7, dizendo que é uma referência ao ano de 1899, aquele que trapaceia, velhaco e burlador. Vejam bem, na realidade, quando o dicionário Wise apresenta essas datas, ele quer fazer entender aquelas pessoas que leem esse dicionário que isso é uma informação histórica, por isso que eles colocam a data. Desculpa a rápida interrupção, mas esse recado é super importante. Se você está curtindo o conteúdo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas com essa mensagem. É um gesto simples para você, mas que faz toda a diferença para a gente. Agora, bora voltar para o vídeo? Agora, vale a pena uma informação histórica continuar propagando o preconceito e perpetuando o preconceito contra a etnia cigana? A quem interessa esse tipo de informação, a não ser aos preconceituosos que se valem desses termos e até podem dizer, está no dicionário. Entenderam?
Desse modo, o dicionário OAS precisa urgentemente realizar uma revisão antirracista, pois os significados que ele apresenta são, sim, racistas, preconceituosos e altamente pejorativos. Agora, se você quiser uma dica de um bom dicionário no qual você encontra um significado bastante significativo e que não tem nada a ver com preconceito, podem consultar o Michaelis, tanto online como físico, pois Michaelis é um dicionário que tem responsabilidade social e ética. Eu não estou fazendo propaganda deles, não estou ganhando nada para isso. É a pura verdade. O segundo caso aconteceu envolvendo o apresentador Luciano Faccioli, que em rede nacional o apresentador disse literalmente que as ciganas fedem. E óbvio, a fala foi tão absurda quanto ofensiva. Mas a embaixada cigana reagiu, e isso sim é ativismo. Realizamos diretamente uma representação junto ao Ministério Público de São Paulo e o nosso ativismo mostrou que não estamos em silêncio, que não silenciamos diante das injustiças sociais e diante dos preconceitos, diante das discriminações que nos imputam. Quando a mídia ou um dicionário nos ataca, não é só uma palavra, ou não são apenas palavras. É uma violência simbólica que acaba legitimando a nossa exclusão e invisibilidade social histórica. Por isso, nossa resposta é a resistência. Veja a cópia da nossa representação. Agora ouça a retratação pública que o apresentador realizou em outro programa de TV, pois do programa que ele participava, ele foi expulso. Não saiba cigano quando muito lemão. É verdade. Agora que aplicava golpes é novidade, hein? Tem de tudo. Olha, vou te falar. E outra, essa mulherada... Falar o que é verdade. Essa mulherada aí, cigana não toma banho, viu? Ah, não, mas sério, olha. não, falando sério, não. Eu tô falando sério. Nunca foi abordada por uma cigana? Eu nunca Nossa, reparei meu Deus nisso, do é céu. mesmo? Não demorou muito para o jornalista ser criticado na internet e acusado de ser preconceituoso. Não prejudicou minha carreira. Talvez não. Eu acabei me excedendo no comentário. Ali, para quem por acaso não entendeu, eram mulheres que, se ciganas ou não, também não sei, aplicavam golpes na região central da cidade de São Paulo. E aí, na sequência, eu fiz um comentário desse na questão da higiene, enfim, acabei me excedendo. Então, aproveito a oportunidade para ciganos e ciganas, normalmente são mulheres, não é? Me desculpem se eu errei, se eu me equivoquei, ou se eu exagerei no comentário na questão da higiene, enfim. Peço desculpas e a Luciana aqui no programa me dá essa oportunidade. Viram? Desse modo fica claro que o ativismo cigano não é apenas sobre a defesa da etnia cigana, é sobre a afirmação, é sobre garantir que as crianças ciganas possam se ver nos livros escolares. A propósito disso, nós temos em andamento uma petição através da qual você também pode nos ajudar. É o Plano de Lei 3547/2015, que luta pela inclusão do ensino da história e cultura cigana no currículo escolar. Esse plano de lei é de autoria do deputado Helder Salomão, do PT de Espírito Santo, e infelizmente encontra-se engavetado na Câmara. E nossa petição, que se você quiser assinar, vai nos ajudar muito e vai ficar o link aí na descrição deste vídeo, para que você possa nos ajudar simplesmente fazendo assinatura, colaborando com sua assinatura nesta petição e divulgando e compartilhando com seus amigos e familiares para que os mesmos também nos ajudem. Então, caso a gente atinja 3.000 assinaturas, nós iremos apresentar ao presidente da Câmara para que seja desengavetado esse plano de lei e colocado à apreciação dos senhores deputados. No Dia Internacional Romani, celebramos a história e a luta de uma etnia que resiste há séculos. Mas, acima de tudo, lembramos que o ativismo cigano é essencial para garantir o respeito, a dignidade e a representatividade da etnia cigana dentro da sociedade brasileira. Desse modo, opre Romane, avante ciganos.
Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima sexta.